Olá, queridos amigos telespectadores que assistem à TV Câmara de Tupã. Voltamos a apresentar o programa Mão na Roda e hoje estamos recebendo a Sirlene, que é diretora da escola João Geraldo Deore. Sirlene, no primeiro bloco a gente falou aí da educação como uma ferramenta transformadora, né? Inclusive foi uma ferramenta muito útil na sua vida, assim como foi na minha também, e é na vida de muitas pessoas, né? Só que a gente começa tudo pela alfabetização, né? Comenta um pouquinho pra gente como que está essa questão de alfabetização, se você tem números, né, que a gente pode citar aqui também, os desafios que você tem percebido hoje em alfabetizar crianças, né, que hoje é muito diagnosticado aí TDAH, autismo, né? Quais são os desafios, né, nesse processo de alfabetização? Olha, Paulo, a alfabetização aqui no município, ela está assim bem acelerada, digamos, né? Porque a Base Nacional, ela pede assim que os alunos estejam alfabetizados até o final do segundo ano. E aí, esse bimestre a gente terminou, o município com 88% das crianças do segundo ano já alfabéticas, né? Então, assim, o processo de aquisição da escrita deles já está em 88%. E isso é muito importante, isso é muito bom, porque, assim, o município se debruça muito nessa questão de dar condições para que essa alfabetização aconteça já nas séries iniciais, inclusive dentro da educação infantil, sem perder o caráter lúdico da educação infantil, do coletivo, porque a gente sabe, né, que a alfabetização ela começa antes da escola. Então a alfabetização ela já começa em casa, quando o pai faz uma leitura para a criança, quando o pai apresenta um rótulo para a criança, quando o pai faz uma escrita de alguma coisa, de uma receita, de um bilhete e coloca a criança a participar disso. Então, isso já são processos de alfabetização. E quando vem para a escola, a gente sistematiza isso, de maneira que a criança entenda a função social dessa escrita. Então, o município ele traz muitas propostas de alfabetização. Inclusive, lá na escola, a gente, né, faz várias ações, vários projetos integradores em que as crianças são colocadas a se apropriarem do sistema de escrita. E a gente precisa lembrar que a leitura ela é fundamental na alfabetização. E aí, aí da importância de se ter muitos livros, de se oferecer essa leitura para a criança. Então, as escolas do município, a nossa escola, né, semanalmente encaminha livro para casa, nossos professores fazem leitura diariamente com a criança, colocam as crianças em situações em que elas precisam ler e compreender a função dessa leitura para depois escreverem. Então, assim, o município ele tem se debruçado muito em alcançar essa meta de alfabetização até o segundo ano. E tem tido êxito, né? Nossas crianças de 5º ano do município, no segundo bimestre, já estão 100% alfabéticas, né? Temos, sim, os problemas aí estruturais, gramaticais, que são trabalhados agora no 3º, 4º e 5º ano. Mas a apropriação do sistema de escrita, as crianças já estão em 88%. Isso é muito importante. Dentro de 100%, quer dizer que agora vai ser mais fácil de se chegar. Mas aí a gente entra nessa questão que você disse, né? Algumas dessas crianças que não se apropriaram ainda do sistema de escrita são crianças que possuem algum laudo médico ou são crianças que estão na espera desse laudo. Ou são crianças que a escola ainda está tentando falar com os pais, né, para que os pais compreendam a importância de se buscar um diagnóstico para os seus filhos, né? Porque a partir desse diagnóstico, é aquilo que eu te disse antes, nós conseguimos fazer as intervenções corretas, nós conseguimos oferecer para a criança as condições necessárias para eles avançarem. Por exemplo, o município ele tem os professores de AE, que são os professores de educação especial. E esses professores, eles fazem esse trabalho de alfabetização com essas crianças, individualmente ou em pequenos grupos, por proximidade, né, de saberes. Então, o nosso, né, assim, o nosso ali
que deixa de avançar um pouquinho são algumas dessas crianças, né? Mas que têm condições de serem Sim, trabalhadas, né? sem totalmente condições, né? Perfeito. Então a gente tá. Outra questão também que atrapalha um pouquinho o processo de alfabetização, porque ele é contínuo, é a frequência escolar. Nós percebemos que depois, a gente já tinha, mas depois da pandemia, a frequência escolar das crianças ela está muito difícil. Nós temos crianças com muitas faltas, e aí a gente percebe isso, que a grande maioria das crianças que não avançam também se encaixam nisso, nessa baixa frequência escolar. E aí, né, nós precisamos estar constantemente na busca ativa, na conversa com os pais. Mesmo assim, a escola oferece também, né, planos de ação. Diariamente os professores fazem as adequações curriculares, buscando acelerar ou né, dar condições para a criança avançar. Mas mesmo assim a gente percebe que tem surtido muito efeito, né? A alfabetização ela é prazerosa aqui no município, porque são propostas assim que as crianças têm condições de levar para o social delas, né, para a vida cotidiana delas. A gente sempre busca levar que a criança localize por que ela está escrevendo aquilo. É uma lista de materiais escolares. Então, não é fora do contexto dele. É um bilhete para informar que não haverá aula. É uma receita de algo que eles vão construir depois dentro da escola. Então, o contexto é muito significativo sempre dentro das escolas municipais. Isso a gente percebe que tem surtido bastante efeito na hora de ver os resultados da alfabetização. Muito bom, excelente, Silene, excelente contextualização. E esse trabalho da educação integral, como que está funcionando no nosso município? O nosso município hoje, ele tem deixa eu ver se eu não vou, 3 escolas, né, de ensino fundamental integral. Tem uma escola de ensino infantil, que funciona um primeiro ano também lá, integral. E assim, o município, ele vem se adequando, né, à maneira de trabalhar essa educação integral, até porque é muito novo, né, as pessoas confundem a educação integral com tempo integral. Então, quando eu te disse, né, o município tem essas escolas, na verdade não são escolas de educação integral, são escolas de tempo integral. Porque a educação integral, a gente trabalha ela em todas as escolas, mesmo as escolas que não são de tempo integral. É sempre alguma coisa que traz uma dificuldade de interpretação. Educação integral e tempo integral, né? Então, a educação integral ela é recomendada, né, pela BNCC e ela traz para a gente trabalhar tanto o físico, quanto o intelectual, o emocional, o cultural e social da criança. Então, as escolas de tempo integral conseguem trabalhar isso amplamente porque elas têm a sua jornada ampliada, né? Mas elas não necessariamente são escolas integrais, né? Então, a educação integral ela está presente em todas as escolas. E dentro das escolas de tempo integral, ela flui muito bem, porque a gente tem um tempo maior com as crianças e aí a gente consegue trabalhar essas diversas áreas. E lá na escola, as nossas crianças, elas ficam lá, né? Então, o dia todo a gente trabalha com as mesmas crianças no mesmo espaço, mas utilizando vários lugares, né? E aí a gente consegue realmente atingir essa questão do socioemocional, essa questão do cultural, do físico. E a gente vem percebendo que as crianças vêm assim, despertando muitos saberes, muitos conhecimentos. Recentemente nós fizemos um fórum de profissões lá na escola. E foi muito bacana, porque a gente conseguiu trabalhar todas essas áreas com as crianças. E aí os professores, eles também já compreenderam essa concepção de educação integral. Então, entre si, eles desenvolvem esse projeto, e esse último projeto que nós tivemos, que foi o do Fórum de Profissões, as crianças puderam trabalhar todas essas habilidades, né? Então, elas trabalharam as habilidades de pesquisa, de depois entrevista,
Então, trabalharam a comunicação, pesquisa, depois elas puderam vivenciar o momento do fórum, onde elas foram colocadas a conhecer as diversas profissões, e aí a gente pensa no social, porque às vezes as pessoas falam, mas eles são do 2º ao 5º ano e já estão pensando em profissões, sim. Nós pensamos lá que desde pequenos eles podem pensar que, apesar do contexto que eles vivem, eles podem pensar, sim, ter sonhos em ser qualquer uma daquelas profissões. Então, a gente pensa que desde o 2º ano, a gente plantando, a gente mostrando, olha, aqui tem isso, aqui tem aquilo, olha que legal isso, olha que legal aquilo, eles vão buscando novas possibilidades, e aí a gente consegue trabalhar esse social. A gente trabalha muita cultura lá na escola também, através das nossas oficinas. Lá à tarde nós chamamos de oficinas, né? Então nós temos a oficina de teatro, que as crianças trabalham muita expressão artística. Nós temos também aula de violão, de flauta, de canto e coral e a percussão ou fanfarra, como é conhecido. Então as crianças trabalham muito essa questão da disciplina, da concentração, e isso tem gerado para a gente, assim, refletindo nas outras aprendizagens, nas aprendizagens cotidianas, na grade comum que a gente tem em português, matemática, porque isso tem se refletido lá. Então, acho que trabalhar essa educação integral da criança é isso, é você usar todos os recursos a favor da aprendizagem. Com os pequenos, esses dias nós fizemos também um momento em que a gente estava trabalhando com eles astronomia. E aí foi delegada, né, foi passada para o professor de tecnologia que ele trabalhasse isso com as crianças, porque elas iriam participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia. E foi muito significativo, porque dentro do trabalho o professor descobriu o site da NASA. E aí dentro do site da NASA ele mandou o que ele estava fazendo. Aí o pessoal da NASA conversou, mandou um e-mail para as crianças, e aí depois mandou outro e-mail para as crianças, outra opção, outra ferramenta, e as crianças puderam trabalhar todos aqueles conceitos, asteroide e outros que eu nem sei. Eles trabalharam todos esses conceitos e eles viam em tempo real. O site da NASA mostra em tempo real o espaço. E eles, assim, a palavra, enlouqueceram com aquilo. E aí, surpreendentemente, os resultados vieram na OBA, né? É extraoficial, mas logo vai sair. Nós estamos assim muito felizes porque obtivemos bastante medalhas, né? Assim que sair, nós vamos divulgar. Mas as crianças foram muito bem porque o conhecimento que elas tinham de informática, elas colocaram para que elas pudessem pesquisar sobre tudo aquilo, e aí foi muito significativo. Então, isso é educação integral, você usar todas as ferramentas para que as crianças consigam não só aprender o básico, mas aquele básico ir além, né? Como eu te disse, você viu o que eu falo, né, Paulo? É um assunto que a gente gosta muito, e eu acho que o pessoal aqui vai ter que colocar primeiro e segundo bloco e colocar o tempo da prorrogação também, vai ter que colocar, vai ter que colocar. Porque é um assunto que a gente debruça e não cansa de falar. Debruça porque é muito bom. Quando a gente gosta do que faz e, né, se debruça naquilo que a gente faz com muito amor e empenho e dedicação, né, que é a nossa área de trabalho, que é a educação, meu Deus, a gente fica aqui o tempo que for necessário, né? Sim. Né? Mas é uma pena que o nosso tempo é limitado. Vamos também falar sobre o projeto distrital que o Rotary doou os livros, inclusive para a Escola João Geraldo Deori. Como que está sendo esse trabalho com os livros? Né? O que está sendo realizado junto com as crianças? No que esses livros têm auxiliado ou na alfabetização ou no ensino também de forma integral? Esses livros que eles doaram, né, fazia parte de um projeto de leitura, da leitura programada, que as crianças todas precisam ter o mesmo livro, porque depois elas precisam fazer as inferências nessas leituras, né? Quando eles são colocados a socializar alguns capítulos que o professor vai distribuindo, então as crianças colocam o seu ponto de vista, aí o professor ajuda eles a
lerem as entrelinhas daquele texto, a ressignificarem aquele texto. Então, isso é muito importante, né? Porque nós estamos, esse ano, muito dedicados ao trabalho com a leitura com as crianças. E a gente tinha muita dificuldade na leitura programada, porque é a necessidade de se ter, no mínimo, 20 exemplares iguais, para que a sala toda possa estar, né, na mesma leitura. E os livros que a gente recebeu do Rotary ajudaram muito. E aí, assim, consequentemente, a Secretaria da Educação também nos mandou alguns livros para essa mesma modalidade de leitura. Então, assim, o Rotary deu aquele pontapé inicial, depois a secretaria veio e essa leitura tem fluído muito na escola, as crianças têm adorado, a gente tem conseguido fazer tanto com o 4º e 5º ano, que são com textos, né, mais amplos, né, com mais capítulos, mas também com os meus piticos lá, os do 2º e 3º ano, com textos menores, mas também significativos. Então, esse projeto ajudou muito, ajudou a alavancar esses projetos de leitura que a escola também tem. Perfeito, excelente. Bom, a gente inclusive vai colocar para vocês aí, enquanto a gente está falando sobre essa temática, algumas imagens, né, das crianças fazendo essa leitura de forma dinâmica, tá? Sim. Sirlene, muito bem. Fala pra gente qual que é o seu lema rotário favorito. O meu lema rotário favorito é o dar de si antes de pensar em si. Muito bom. Parabéns. Bom, é um prazer receber você aqui no programa Mão na Roda. Fico muito feliz em ter alguém aqui para a gente conversar sobre educação. Reforço que é uma área, né, de interesse mútuo, né? Gosto muito dessa área. Você também se dedica muito, né? Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa Mão na Roda. E para a gente encerrar, deixa uma mensagem para quem nos assiste. Bom, a mensagem que eu deixo é que tudo é possível, desde que você se coloque onde você está sendo útil, né? Você precisa buscar ser útil para onde você está, porque você sendo útil, você também vai dar outras possibilidades para as outras pessoas. Eu sempre penso isso, e a educação é assim. A educação, ela é transformadora, e eu busco ser útil dentro da educação, levando novas perspectivas, levando novos sonhos, novos ideais, novas possibilidades. E assim, eu tento contagiar todos que estão ao meu redor para que eles também acreditem nesse poder de transformação da educação. Então, a minha mensagem é: seja útil aonde você estiver. Muito bom, linda mensagem, Sirlene. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Mão na Roda. Obrigada a você, Paulo, pela oportunidade. Foi muito importante, foi muito bom. Eu gostei mesmo, bastante. Excelente. Obrigada. Muito bom. Bom, e vocês, queridos telespectadores que nos acompanham, eu sempre gosto de encerrar o nosso programa com um versículo da Bíblia. E hoje eu trago aqui para nós Provérbios capítulo 16, versículo 16 também, que diz assim: é melhor obter sabedoria do que ouro. Então, que a gente peça sempre sabedoria a Deus, né, para buscar boas coisas para nossas vidas, né? Sabedoria também para lidar com as diversas situações do nosso dia a dia, e que Deus abençoe e proteja você e sua família. Uma excelente semana e a gente se encontra na nossa próxima entrevista. Tchau, tchau.